estúdio, Tenente Fausto Guzmão Altaus, ele é o comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado. Falarmos sobre, especialmente, os cuidados, o trabalho que os bombeiros realizam, mas os cuidados em relação a esse período que começa agora com temperatura mais baixa, questão do uso das lareiras, dá para se ampliar aí para fogões a lenha, que é uma prática muito comum aqui na nossa região, os aquecedores. Tivemos uma situação envolvendo incêndio de residência causada por lareira. Tenente Fausto, muito bom dia, obrigado por ter vindo até Independente, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, ouvintes. Fabiano, Ricardo. Primeiro agradecer o convite e dizer que é uma honra estar mais uma vez aqui no Grupo Independente. Satisfação te receber aqui. Falarmos de um assunto pertinente, para este período, e gostaria até de lhe perguntar se as estatísticas mostram que este período agora de inverno tem aumentado, ou aumenta todo ano, a incidência de incêndios provocados por essa situação envolvendo lareiras, a questão de aquecedores ou fogões a lenha. A questão do incêndio estatístico, ele é bem complexo, porque ele não é que nem, às vezes, o crime que ocorre num determinado dia de semana, mais específico. Mas os índices há indicativos. No verão, então, nós tivemos os índices de fogo em mato altíssimo. Agora começa mais essa questão de incêndio provocado por algum superaquecimento em fiação elétrica, questão de aquecedores em residência, algumas casas mais humildes, digamos, o pessoal faz algum tipo de fogo para se aquecer, lareira, fogão a lenha, ou propriamente em latas, algum meio de fortuna, então aumenta os riscos nesse sentido. Nós aqui na região não temos, digamos, índices alarmantes nesse sentido, são casos esporádicos, mas sempre ocorrem. Então a gente tem que ter um cuidado especial justamente para evitar isso, Esses sempre ocorrem, esses casos esporádicos, Tenente. Tem uma ideia de o que representa por inverno aqui na região? São 10, são 20, são 30 casos? Não, são baixos. Ano passado não chegamos a 10, esse ano lógico que não chegou ainda a grande frente fria, mas já tivemos um caso específico, E alguns casos também ocorrem um pouco antes de chegar justamente frio, o pessoal já começa a fazer um foguinho ali. Pode ocorrer às vezes não pela instalação de um sistema novo, mas de um sistema antigo, uma chaminé entupida, abelhas gostam de fazer ninho, passou o verão inteiro, então num ambiente que um passarinho pode fazer um ninho, se tornar seguro, a abelha fazer algum ninho lá dentro, entupir, aquilo pode só não gerar um incêndio, mas também como intoxicar uma residência, Tá entupido o cano, voltar a fumaça, um gás tóxico nesse sentido. Então temos que ter bastante atenção, em específico na instalação, do local que vai ser instalado. Acho que lhe perguntar, o senhor acredita que a instalação de uma lareira, na construção de uma casa nova, ou até mesmo residências já que são adaptadas com lareiras, ou até mesmo a questão da instalação de um fogão a lenha, tem procedimentos que seguem um padrão? Existe essa preocupação por parte dos bombeiros? Porque a gente sabe que não tem como fazer vistoria em todas as casas, nesse sentido, me parece que nem há uma legislação que permita isso, ou que exija isso. Mas o senhor acredita que as instalações elas seguem um padrão que é o de praxe, que é o mais seguro? A residência unifamiliar, ela não há necessidade de fazer um PPCI, no caso, que nem os prédios, mais específico, fiscalização. E por isso que eu até agradeci no início a oportunidade de estar aqui, para as pessoas estarem cientes. Muitos ouvintes estão agora atentos a vocês e vão tomar um cuidadinho a mais na hora de instalar. Primeiro passo a gente deve seguir sempre a orientação do fabricante. Então o fabricante ele dá dicas, dá tudo, mas a gente tem que cuidar principalmente, instalar, vamos dar um exemplo mais específico, que é o mais utilizado, fogão a lenha e lareira. Vai evitar próximo a paredes de madeira,
um cuidado que a gente tem que ter. As pessoas olham, aqui a minha casa é de alvenaria, mas esquece que para cima tem as tesouras de madeira, tem o telhado, muita parte de madeira, e o cano pode passar próximo ou até colado essa madeira. O superaquecimento, a carga de calor que vai provocar, pode iniciar um incêndio onde é que você nem vai reparar. Então, quando você reparar que o incêndio começou, o telhado da sua residência já pode estar tomado. Agora nós temos bastante a utilização de forros de PVC também, né? Então, o calor provocado pela chaminé causa esse derretimento, né? Normalmente, os casos que a gente pegou, ele causou mais um derretimento do que propriamente um incêndio na residência. Mas ele pode gerar, né? Então, acima desse forro de PVC também provavelmente vai ter madeira, as tesouras. Então, tem que se ter todo o cuidado, desde a instalação embaixo, a colocação de um tapete na frente do fogão, ali do fogo, da boca do fogão, até a saída da chaminé lá em cima. Tem que se ter muito cuidado, utilizar materiais isolantes. Se vai passar num forrinho de PVC ou um forrinho de madeira, de pinos, utilizar algum material, alguma manta isolante, deixar um afastamento para que ela se torne segura, né? Porque as pessoas às vezes acham que o que aquece ali é só a boca, o fogo, mas não, o metal, ele se torna aquecido, né? Então, principalmente, às vezes as pessoas colocam um excesso de lenha dentro e assim como a fumaça sobe, o fogo também sobe e a fumaça ela é quente, né? Então, às vezes algumas pessoas se perguntam, tá, mas dá um exemplo não de lareira, pegou fogo no primeiro andar e no terceiro, mas como é que foi pegar o fogo no prédio lá no terceiro? Pela questão da fumaça. A fumaça aquecida entrou numa brecha, numa janela, começou um aquecimento dentro de um outro local e ali dá uma nova ignição. Então, assim é dentro da residência, né? O cano superaquecido, ele vai causar um incêndio não ali embaixo, na boca da lareira ou do fogão, mas lá em cima no telhado, no forro e em outra parte da residência. Tenente Fausto Guzmão Altos, comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado, o senhor diria que a maioria dos incêndios provocados dentro de residências aqui na nossa região é provocada, então, por fogo do fogão a lenha? Ou tem também a questão da lareira, é meio parelho isso? Olha, é complexo a gente informar isso, até porque para te dar a causa teria que ser um perito, né? Então, nós combatemos. Temos algumas questões que a gente verifica, a gente consegue verificar, o fogo tá a chaminé subindo ali e tá passando pelo forro, iniciou o fogo ali, a gente sabe que o fogo começou e qual é a causa, mas nós não somos os peritos forenses para dar a causa desse incêndio. Então, nessa questão até estatística, eu não poderia lhe informar precisamente. Uhum. Bom, a gente está falando sobre a questão que envolve as lareiras, né, o fogão a lenha e a questão do aquecedor elétrico. O aquecedor elétrico é um grande risco, né? Nós tivemos já perdas ano passado ali se eu não me engano, foi no inverno do ano passado, Estrela, tivemos o óbito de uma criança, né? Não sei se os senhores se recordam, um aquecimento perto de um bercinho. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Proximidade, a mesma coisa do tapete na frente do fogão a lenha, uma fagulha cair, um aquecedor causar um superaquecimento num tecido, ele é uma carga de incêndio, se espalha para uma parede e assim se perde. Outra coisa, as pessoas têm muito costume de utilizar o famoso T, né? Então liga 2 ou 3 aparelhos numa tomada, superaquece aquela fiação elétrica, sobrecarrega e gera mais um incêndio. Fiação elétrica, comandante, a gente teve até algumas grandes empresas aqui da nossa região que tiveram incêndio, em princípio, né? Teria sido provocado por problemas na fiação elétrica. Isso também as pessoas têm que fazer uma revisão, os cuidados na instalação. Normalmente empresas, por exemplo, as próprias residências também, as pessoas vão lá e contratam algum profissional ou alguns para fazer esse serviço, né? Tem que ser feita uma manutenção de quanto em quanto tempo? Quais são os sinais que esse material pode dar, que dizendo, olha, daqui a pouco pode dar algum problema aqui, para que as pessoas tenham essa preocupação? Sim, a gente sempre deve seguir a orientação do fornecedor, da empresa,
da questão da fiação elétrica, né? Não, o fio não vai durar toda a vida, então a gente tem que seguir as normativas deles, né? Contratar de vez em quando, assim como o carro, a gente faz uma vistoria, faz uma revisão, a questão elétrica é muito importante. Essa semana tivemos um incêndio na entrada de luz de uma residência, né? Então, numa caixa de luz que chega ali da RGE, Sertel, ou qual seja a empresa, uma sobrecarga pode gerar aquele incidente. Então, tem que contratar um técnico para ver se a capacidade dos teus equipamentos, às vezes as pessoas constroem uma casa pensando que vai ter determinado número de equipamentos, começa a fazer um aumentinho ali, um aumentinho aqui, e aquela fiação inicial já não aguenta mais a carga total de toda a residência, né? Então, tu começa fazendo uma casinha pequena ali, digamos, sei lá, uns 50 metros quadrados, tu vai usar uma espessura de fio elétrico, tu vai usar fio 4 milímetros, digamos assim. Daqui a pouco tu faz mais um aumento e aquela da metade da casa em diante que tu construiu, 4 milímetros ainda é cabível, mas e toda a estrutura inicial? Então, você tem que fazer uma revisão de tua fiação para ver se ela vai suportar toda aquela carga posterior ao seu aumento, né? Tem algum período que é indicado essa revisão de quanto em quanto tempo? Olha, eu não saberia lhe dizer exatamente qual é, né? Mas seria de verificar com a questão do fornecedor, do fabricante. Eles vêm tudo especificado, né? Eu não saberia agora, assim, me pegou de surpresa, digamos assim. Também não é a sua área específica, né? É, não seria. E deve variar, né? De caso para caso. Eu acredito que, cara, no máximo, uns 2, 3 anos, você dá uma avaliada. Se você não fez um aumento, uma modificação, não começou a colocar mais carga, porque às vezes tu coloca numa residência, tu constrói, tu não tem ar-condicionado, split, olha esse nosso verão, o que foi? Tu já começa a botar uns 2, 3 split, já aumentou a carga. Aumenta. Né? Esses aquecedores elétricos, eles consomem muita energia, né? A questão, tudo que envolve resistência, o consumo de energia ele é alto, né? Chuveiro, ferro elétrico, aquecedores, boa parte são movidos à resistência, eles consomem muita energia e sobrecarrega a rede. Então, tem que estar sempre bem atento a essa situação. Bom, fica a recomendação, Tenente Fausto, para a nossa audiência, né, os nossos ouvintes, terem esse cuidado, né, de que o aparelho ele precisa ser desligado, ele precisa ser controlado, ele precisa ficar longe, né, desses elementos que possam provocar, né, um incêndio ou provocar, né, o fogo, para evitar tragédias como a gente já teve aqui na nossa região e evitar incêndios, né, porque o frio está apenas começando, né? Vamos pegar um período agora e o pessoal tenta se aquecer de uma forma ou de outra e muitas vezes esquece da questão preventiva. Sim, a gente tem que cuidar a questão do fogo. Às vezes a gente quer deixar ali o fogo, vai dormir e deixa o fogão aceso ainda para ficar até mais tarde da noite, mais quentinho, ou vai sair de casa, vai no mercado, alguma coisa, nunca deixe o fogo aceso. Então, tu não tá atento, então quando tu voltar ou tu acordar, tua casa já vai estar tomada no incêndio. Então, o fogo é muito arriscado, né? E se fala até em questão de queimar um matinho lá de casa, um lixo, alguma coisa, um fogo controlado. Existe teorias de fogo controlado. Do meu ponto de vista, o fogo não é controlado. Tu até tem técnicas de tu manter tudo. Então, tu ir dormir com fogo aceso é um risco altíssimo, né? Então, você tem que cuidar. Outra coisa que tem que se cuidar muito e tá bem na moda agora é a questão das lareiras ecológicas, né? Isso também é um cuidado. Já houve casos de incêndio, aqui em Lajeado não, mas eu sei de pessoas que foram recarregar o álcool, digamos assim, ou o líquido utilizado. Normalmente tu usa o álcool, quando o fogo está bem baixo, ele fica... Não seria a palavra certa, invisível, porque ele tem alguma, mas o teu olho nu tu acha que não tem mais fogo ali. Tu vai recarregar, vai passar para o teu compartimento que tu está recarregando e pode gerar uma explosão daquele líquido ali. Então tem que se ter muito cuidado, né? Os fornecedores, os fabricantes indicam, então, depois que acabou
o álcool queimou dessas lareiras ecológicas, esperar de 30 a 40 minutos para ter certeza, abafar, porque então sem oxigênio não tem fogo, né? Dá uma limpada antes, recarrega e daí dá novamente a ignição. Então, eu tenho bastante receio com essas lareiras líquidas. Não vou dizer que elas são irregulares ou perigosas. Qualquer coisa com fogo é perigoso, mas tem que se ter um cuidado bem grande quanto a isso, né? Então, são lareiras, digamos, bonitas, tá uma moda, e eu também acho isso é legal, é bonito, aquece tudo, mas tem que se ter uma atenção muito grande. Também. Comandante, deixa eu só aproveitar aqui porque nós tivemos uma cheia, né? E os bombeiros também tiveram que trabalhar, foram acionados, ficaram de plantão. Como é que foi essa cheia aqui para vocês, o Corpo de Bombeiros de Lajeado? Né? Ela veio crescendo devagarinho, também facilita um pouco o serviço, né? Mas alguma intercorrência, foi tudo certo? Organização? Não, até tem que elogiar, parabenizar muito, desde a última cheia e esse ano principalmente específico, se criou um comitê aqui na região com todas as defesas civis de toda a nossa bacia, né? Muito organizado estruturalmente, o controle dos índices da cheia, dos níveis de chuva, da elevação, toda a nossa bacia, desde lá de cima de Guaporé, porque às vezes as pessoas se preocupam, tá chovendo em Lajeado, vai dar enchente aqui. Mas o nosso grande perigo não é nem Lajeado, o que está chovendo acima, nas cabeceiras. Então, houve uma organização muito grande. As áreas que eu atuo aqui, que é os maiores índices de cheia, então, é Arroio do Meio, Lajeado e Cruzeiro do Sul. Eu estive presente nesses dias de chuva, as defesas civis foram fantásticas, muito organizadas, precavidas, tanto que nós não tivemos um acionamento do Corpo dos Bombeiros devido a essa cheia. Foi tranquilo, então, para vocês? Foi tranquilo. Nós estávamos prontos com as embarcações, tudo a postos, a Defesa Civil, todas elas, os municípios, sabiam, já tinham um contato pessoal. Eu fiquei no quartel todo esse período também, equipes já prontas para qualquer atendimento, mas foi tão bem estruturado, organizado pelas Defesas Civil, que nós não tivemos nenhum incidente. Uma última aqui que chegou de ouvinte, comandante. Ouvinte de Arroio do Meio pergunta se o micro-ondas, torneira elétrica e outros eletrodomésticos devem sempre ser desligados da tomada. Normalmente, pessoal, a questão das torneiras elétricas, eu entendo que ela deve ter uma tomada, um disjuntor, alguma questão de segurança. Mas pela experiência que a gente vê, as pessoas costumam ligá-la direto, né? Eu acho isso um risco muito grande. Então, tu sempre tem que ter uma válvula de segurança próxima ali para... Eu entendo que o mais correto de tudo é tu ter um disjuntor. Então, tu tá ali ao alcance, sentiu qualquer questão de choque, normalmente tu vai sentir alguma coisa mais leve ao pegar ou manusear alguma coisa propriamente. Então, tu já desaciona, chama um técnico para verificar essa situação. Eu oriento, lá em casa, o meu micro-ondas, eu tenho ele sempre desligado. Eu tenho um sistema dentro do móvel, um disjuntorzinho ali, de noite eu desligo. É sempre muito mais seguro. Mas a maioria das pessoas, das residências que eu vejo, deixam ligado. Eu não sei de nenhum caso que um micro-ondas pegou fogo sozinho à noite por estar na tomada. A não ser que tenha um problema já de sobrecarga na rede elétrica. Tá junto no T lá, né, como o senhor falou. Ele por si próprio, numa residência, com a fiação, tudo certinho, não sei de nenhum caso. Muito bem. Tenente Fausto Guzmão Altas, comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado. Importante as tuas colocações, né, como forma preventiva para a nossa audiência. Muito obrigado pela tua presença. Estamos sempre à disposição. Até a próxima. Não, eu que agradeço aí os ouvintes que tiver ainda ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode ligar 193, o efetivo está sempre preparado para atender. Espero que ninguém precise ligar 193 por questões de incêndio, mas se houver a necessidade, estamos sempre aí à disposição. Forte abraço. Bom trabalho. Obrigado. Nós temos agora 9:03, 16:09 a temperatura. Voltamos na sequência com o panorama. Agora tem o Independente Notícias.